Olá, seja muito bem-vindo ao episódio número 8 do GLCast. Mais uma vez, agradecer os nossos patrocinadores, a Booster Brasil, sem sombra de dúvida, a melhor empresa de marketing digital para advogados. Você que quer melhorar o seu posicionamento, ter uma produção de conteúdo bem posicionada, intencional para conectar com seus clientes, não deixe de conhecer o trabalho da Booster Brasil. E falando em posicionamento, nada melhor do que você estar bem trajado. Deixar também nosso agradecimento à Uter, a marca de roupa básica do advogado, que sempre deixa também um presente para os nossos convidados. Hoje meu irmão Pedro, que está aqui com a gente, vai levar para casa uma camisa da Uter. Tenho certeza que em breve eu vou ver ele usar muita roupa da Uter por aí. E você que quer conhecer, entra lá no site deles, cupom GL15, 15% de desconto para vocês. Bacana? Hoje recebendo aqui um irmão, realmente um cara que Deus me apresentou, foi conectado a mim por um grande amigo, um membro do nosso Mastermind, um parceiro da GL. Pedro, sem sombra de dúvidas, é uma das melhores referências que eu tenho no Brasil a nível de seguros. E é um grande empresário, né, dono da PHA Consultora, né, aqui consultoria de seguros. Então você, advogado que me acompanha, presta atenção nesse episódio, porque tem um campo vasto que você precisa explorar, que é a parte de seguros, para proteção e também para rentabilizar bem com os seus clientes. Meu irmão, seja muito bem-vindo ao GLCast, prazer te receber aqui. Eu que agradeço o convite, que honra estar aqui podendo compartilhar um pouco da minha história, trajetória e tudo aquilo que a gente tem feito, né, para os empresários e principalmente fazer parte de um espaço tão interessante e tão legal como esse, que tem ajudado muitos advogados, muitas pessoas com tudo que tem apresentado aqui diariamente. Parabéns pelo espaço e pelo projeto. Eu que agradeço, já vou te dar um presente, amigo que é amigo recebe o outro com presente. Muito obrigado, vai levar para casa uma camisa da Uter, espero que você goste. Deixar agradecimento para o Rodrigo, nosso irmão. Muito obrigado. Apresentei aqui nossos convidados, espero que você goste, meu amigo. Vai ajudar, né? Vai ficar cada vez mais bem apresentável aí no dia a dia. Muito obrigado. Com esse alinhamento que você tem, meu irmão, a camisa ela só vai compor, tá? Vai ajudar no look. Vamos conhecer com certeza a Uter. Muito obrigado. Imagina, cara, prazer. E, meu amigo, conta pra gente um pouquinho, quem que é o Pedro? Quem que é esse cara, que é esse grande empresário do ramo de seguro, mas quem que é esse cara também na família, na vida? Quem que é o Pedro? Bom, né, falar sobre mim é basicamente ter uma visão muito clara sobre um cara que ama o que faz profissionalmente, é um cara que leva realmente a sério tudo aquilo que faz todos os dias em relação ao trabalho, mas antes de tudo isso, marido, amo muito a minha esposa, o meu pilar principal de tudo aquilo que eu faço. Sou pai também, né, e há 1 ano e meio praticamente aí, pai, uma jornada incrível que mudou a minha história. Uma fofura. Então, exatamente, ela é especial demais. Então isso, basicamente eu falo que são as coisas mais importantes que eu posso falar que eu carrego até aqui, que é ser pai, ser marido, servo de Deus, cristão, e basicamente também um empresário que tem buscado aí diariamente ajudar as pessoas através daquilo que eu sei fazer de melhor. Cara, eu acho muito legal como que Deus ele vai conectando a gente com pessoas que têm jornadas semelhantes, né? Quando eu te conheci, você falou comigo assim, não, Guilherme, vou ser pai em breve. E é tão gostoso, né, essa jornada da paternidade. Eu lembro que recentemente a gente encontrou até num restaurante muito bom aqui de BH, o Chapuri. Estava com a sua esposa, sua menininha, que trem mais fofo. É gostoso, né, cara? É uma vida diferente. Eu digo que transformou ao avesso a minha vida. E cada etapa da paternidade, ela traz pra gente um crescimento. Viver tudo isso todos os dias, né? Quando ainda nem nasceu, a parte da gravidez, você fazer parte daquela mudança da sua esposa, estar com ela nos momentos onde você vai fazer exame e vai o processo, até a parte que vem o parto e ver a sua filha e acompanhar o crescimento, cada avanço diário, seja uma palavra nova que fala, seja uma ação, uma percepção, um sentimento, uma coisa muito especial tem sido transformador. Então, assim, é prazeroso demais viver tudo isso, não tem dúvida aí que você também, como pai, né, sente o mesmo sentimento que eu tenho. É muito bom, né, cara? É uma vida totalmente diferente.
Eu falo que eu não me recordo como que era a minha vida sem ter um filho. Exatamente. Eu também não me recordo, não. Eu sei que hoje está muito melhor e hoje realmente tudo faz mais sentido do que anteriormente. Não tenho dúvida. E sua esposa também está contigo no negócio, né? Sim. Há um ano, basicamente, ela veio me ajudar, né? Ela sempre me ajudou, na verdade. Mas de um ano para cá, ela realmente entrou de forma estratégica no negócio para poder realmente fazer o nosso negócio decolar cada vez mais, né? Com um toque feminino, com muito mais organização, muito mais cuidado e principalmente um olhar mais humano para cada processo dentro da minha empresa. Isso é muito bom, faz muita diferença, né, cara? Totalmente. Você tem uma empresa que cresce, mas com um propósito, né? Não é mais só o Pedro que está sonhando, a família está sonhando aquele negócio. Exatamente, é uma empresa familiar que tem os valores que a gente carrega como casal, como instituição de família e que principalmente a gente quer levar para as pessoas aquilo que a gente teria para nós mesmos. Então, basicamente, tende a dar certo quando a gente sai de um partido desse. Coisa boa. E, Marrom, me conta um pouquinho, quais são os números da empresa suas hoje em 2026? Hoje a gente conta com basicamente em torno de uns 500 a 600 clientes, porque isso tem uma movimentação muito grande de empresas que fazem parte, quadro de funcionários, mas é uma empresa que tem crescido muito, tanto na área empresarial, como também em pessoa física, que é basicamente ali o conceito, a essência do seguro. É uma empresa também que tem explorado aí hoje quase, sendo bem preciso, 22 a 23 estados do nosso país. A gente tem clientes espalhados aí pelo território quase inteiro. Uma empresa também que tem alcançado números, né, importantes dentro do mercado de seguros. Nesse ano, a projeção é em torno de 1,5 milhão de apólices, né, vendidas através de prêmios anualizados. Então, a ideia realmente é crescer cada vez mais ao longo dos anos e proteger mais famílias aí dentro do contexto social nosso. Como é que você foi parar no mercado de seguro? Cara, isso foi uma história incrível. Muitas pessoas não sabem, mas eu vim do futebol. Eu era atleta profissional de futebol. Cara. Não sabia. Eu também não sabia. Não sabia, né? Sabia. A gente não teve a oportunidade de conversar sobre isso. Desde novinho, aos 5, 6 anos de idade, ingressei ali no futebol e comecei a percorrer alguns caminhos, escolinhas, até chegar no Atlético Mineiro aos 14 anos, e onde eu saí aos 18, fui para Portugal, joguei em Portugal, joguei em alguns outros clubes, e aí tive que fazer uma pausa na carreira devido a lesões e alguns outros problemas que eu tive, tanto físicos como de clubes que eu joguei, de um outro contexto, né, que são clubes menores, depois que eu me lesionei, que eu acabei tendo que ter a decisão de dar uma pausa na carreira profissional e ir para uma outra área. E aí, quando o cara joga bola, quem joga bola aí vai saber bem do que eu tô falando, qual é a área que mais pode trazer benefícios ou trazer aí um crescimento para a gente? Empreendedorismo, que é a área de empresas, a área de vendas em si especificamente. Eu sou apaixonado com vendas, sou apaixonado com pessoas. Então, quando eu dei a pausa na minha carreira naquele momento, uma decisão muito bem pensada, muito difícil de ter sido tomada, eu acabei ingressando na área comercial com um propósito claramente de atingir tudo aquilo que eu gostaria no futebol, porém em uma outra área. Sim. E ali naquele tempo eu sempre imaginei que eu tinha algumas características ou, né, comportamentos de atleta que, se eu realmente entregasse isso no meio corporativo, eu poderia atingir um sucesso profissional, um crescimento ou os meus objetivos tão rápido quanto o futebol realmente ele pode entregar. Então, foi uma decisão baseada nisso, né, de realmente mudar o contexto e algo que faz parte do meu dia a dia, que eu gosto de vendas em si. E tem tudo a ver, né, com a questão do atleta, né? Disciplina, vontade, garra, porque é desafiador, cara. A venda, eu falo que todo mundo tem que ser vendedor. Você não consegue ter sucesso profissional se você não souber vender. E você que fez essa transição de carreira, para mim é totalmente claro a conexão entre um atleta de alto desempenho e um empresário. Né? Perfeitamente. Porque a mentalidade, e talvez você já vem com um bônus com relação a outros empresários, que é a mentalidade de alto desempenho, de saber que você vai ter que entregar muito, você vai ter que estar sempre acima da média, e isso faz muita diferença, não é à toa que a sua empresa teve um crescimento rápido, né? Sim, eu falo que
algumas características de comportamento que você aprende no esporte fazem total diferença dentro do meio corporativo. Vou citar aqui algumas delas que são fundamentais. Disciplina, uma talvez das principais e que realmente ajuda as pessoas a performar de fato. Além disso, liderança. Eu participei de diversos grupos de atletas que faziam parte da minha época, alguns grupos onde eu fui capitão, outros era realmente um líder através, né, de perfil mesmo. Outro contexto importante, você ter coragem, tomada de decisão em relação a largar tudo que você deixou à parte da infância, que é não ir para festa, não beber, não entrar em alguns caminhos que o atleta tem que abrir mão para poder ter um certo tipo de sucesso. Você traz para dentro do meio corporativo o simples fato de saber dizer não para várias situações que são do cotidiano de um empresário, como também você ter foco. Foco é importante, aliado à disciplina não tem como dar errado. Então, eu trouxe do futebol alguns comportamentos de atleta que realmente me fazem destacar em relação ao meu mercado e outros mercados, porque as pessoas perdem muito por procrastinação, falta de disciplina, falta de foco nesse mundo hoje que é cheio de informação, né? A gente vê aí todo dia um cenário novo, uma mensagem nova, uma informação nova, um curso novo. A falta de foco tira muitos profissionais, empresários aí do trilho, né? De onde realmente almejam chegar. Então, isso foi fundamental para mim. Em especial quando o negócio às vezes dá aquela sacudida, né? Exatamente. Eu falo porque empreender é uma montanha-russa. Sim. A gente tem dias bons, dias maravilhosos, mas dias péssimos também. E em especial quando a gente tem uma parte comercial muito forte na empresa. Eu falo que o departamento comercial, o cara tem que ter estômago. Exatamente. O cara tem que saber lidar com a rejeição. E para muita gente isso é desafiador, né, cara? Você às vezes tem um produto muito bom, você tem um serviço de muita qualidade, Sim. mas talvez você não está ofertando para uma pessoa no melhor momento dela, ou talvez alguma característica do seu produto, do seu serviço não fez sentido, né? E a pessoa vai te falar um não. E tem muita gente que tem dificuldade de lidar com isso, né? E você manter o foco, sabe? Vamos passar para o próximo, vamos seguir, deixa esse cara aqui no meu CRM, depois a gente volta. É realmente assim, uma mentalidade que o cara tem que treinar muito. E no esporte isso é tranquilo, né? Você jogava bola, talvez você estava com o desempenho lá em cima, o treinador virar para você e falar, Pedrão, banco. E aí, meu amigo, você tem que engolir o ego, digerir e falar, tudo bem. E isso ajuda muito no mercado, né, cara? Exatamente. Isso eu vejo uma dificuldade muito grande nas pessoas que eu conheço. Com realmente essa realidade do meio comercial e das empresas em todo o contexto geral. Mas qual que é o grande ponto que eu vejo que as pessoas mais sofrem e quando eu comparo isso com a minha época de atleta? As pessoas faltam, às vezes, uma definição muito clara de onde querem chegar com as suas empresas. Eu sei que ao longo do tempo a gente vai crescendo e atingindo novos patamares e buscando cada vez mais crescimento e às vezes até desbloqueando meios e níveis que a gente nem conhecia que existia. Mas a falta de uma direção para seguir faz com que as pessoas realmente se percam durante o caminho e aí quando você não tem essa direção, você não sabe aplicar a disciplina, você não sabe aplicar o foco, você não sabe aplicar a liderança, porque a falta de direcionamento para um caminho claro e bem definido, sim, você se perde. E quando você traz o atleta para esse contexto, às vezes naquele determinado momento, o treinador ele não gostou de você ou não foi muito bem, e a gente vê isso em equipes comerciais dentro das grandes empresas, né? Ou dentro de alguns escritórios que seja. Mas quando você tem uma visão muito clara e segue um processo e vou me qualificar, e vou me preparar, e vou colocar disciplina, vou repetir constantemente as minhas ações que realmente vão me fazer chegar naquele lugar que eu almejo, todo o cenário externo muda, porque aquilo que a gente controla, a gente faz com excelência. E o que é externo, a gente não controla. Mas o externo costuma a se moldar de acordo com o que a gente faz no dia a dia. Então, esse tem sido um grande diferencial que eu trouxe para dentro dos negócios e eu vejo realmente trazendo ali uma eficácia em resultado no dia a dia por causa disso. Tem uma frase do Guto Galamba que eu gosto muito, ele falou até num podcast, tem alguns meses, desde então eu gravei essa frase e repito toda vez que alguém reclama comigo de algum fator externo.
que é a seguinte reflexão. Ele fala, olha, você tem reclamado de algumas coisas que você não controla. E do que você controla, você tem controlado tudo? Porque se a gente realmente entender, né, pegando o ponto da área comercial, cara, eu tenho uma série de atividades que eu preciso realizá-las. Ontem, por exemplo, eu estava conversando com o meu head comercial, com o Henrique, sobre o nosso funil de vendas. Eu vim de um treinamento recentemente com o Caio Carneiro, tive a oportunidade de ter uma baita aula com ele, de tirar várias dúvidas, e ontem eu estava sentado com o Henrique exatamente alinhando alguns pontos e algumas métricas que precisam ser ali alcançadas. Por exemplo, qual que é o Pareto ideal da captação de lead? É diário. Diário. Eu tenho que abrir a boca do meu funil o máximo possível, vários canais de aquisição, pessoas chegando a todo momento, e quanto mais gente entra no funil, mais gente sai aqui embaixo. E ao longo desse caminho eu tenho que ter a disciplina de continuar fazendo tudo aquilo que eu controlo, porque tem atividades que eu vou realizar que vão trazer pessoas, depois eu vou qualificar pessoas, depois eu vou apresentar, e eu tenho que seguir essas atividades. E você foi muito feliz no que você disse, cara. Se eu ficar preocupando com o que está fora, eu não vou concentrar naquilo que realmente mexe o ponteiro, né? E tem uma máxima, eu gosto muito de analogias, e a gente vê algumas histórias, né, ao longo da vida, quando é novo, que os pais contam, mas eu acredito muito nisso. Às vezes a gente falta colocar simplicidade nas nossas decisões diárias e no dia a dia dos nossos negócios. O que eu aplico que realmente eu acho que faz muito sentido na minha vida e que eu vejo realmente surtindo efeito, falando sobre isso? A lei máxima é de você plantar, cuidar e colher. A gente da área comercial tem que ter isso muito claro na cabeça. A gente precisa plantar todos os dias e, se possível, com bastante volume. Porque tudo na vida existe uma evolução, seja daquela semente que você plantou hoje, vamos trazer para o meio ali de um lead, né? Ela talvez vai demorar um pouco mais para germinar, ela vai entender o seu trabalho, vai entender o que você resolve de problema para ela, e às vezes a tomada de decisão dessa pessoa não foi naquele momento, mas vai ser no futuro, porque continuou te acompanhando, foi vendo valor no seu trabalho, e em um determinado momento aquela semente, ela nasce e vira ali uma árvore, né? Só que se a gente planta muito todos os dias, e essa plantação, eu vou deixar de forma muito clara, plantar sementes boas em um solo fértil, então assim, o nosso externo, onde a gente realmente está trabalhando, as pessoas que a gente está conversando, isso é importante a gente ter um cuidado, que é a qualificação daquilo que a gente vai colher no futuro, a gente basicamente começa a gerar uma colheita futura de muitos resultados através de tudo que a gente faz diariamente. Então, essa simplicidade dessa analogia que eu acredito Pedro, todos os dias faça um excelente trabalho para uma pessoa que vai comprar com você e uma que não vai, ou seja, aquilo que eu controlo. Vou fazer com excelência, e às vezes excelência para as pessoas é um monte de informação e na verdade é você fazer o básico muito bem feito. Que isso é importante, hoje é um grande diferencial. Quando você aplica isso todos os dias de forma, sei lá, com disciplina, é a palavra correta, né? Constantemente, chega um determinado momento que você recebe uma resposta de um cliente que você negociou há 3 anos, às vezes é de 2 dias anteriores, 6 meses atrás, 1 mês atrás, 1 semana, e vai chegar aqueles dias que você vai ter uma resposta de 7 clientes ao mesmo dia, concluindo e concretizando a negociação, fechando, porque você plantou bastante coisas boas ao longo da sua vida. E aí, na área comercial, isso é implacável. Não tenho dúvida nenhuma que os resultados que eu colho hoje simplesmente são pessoas que às vezes eu conversei há 3 anos atrás, mas que me acompanharam e viram o meu crescimento e confiam cada vez mais. E aí, automaticamente, as pessoas não entendem. Poxa, cara, vendeu demais esse mês. A venda foi feita há 2 anos atrás. Não foi hoje. Foi há muito tempo atrás. É pensar a longo prazo em tudo aquilo que a gente for construir. E não preocupar com o externo, é o interno. A gente tem que fazer o melhor que a gente pode nas condições que a gente tem para que realmente no futuro a gente tenha construído boas bases sólidas aí que trazem bons resultados. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é o que muda o jogo é o feijão com arroz. Às vezes
as pessoas chegam até mim, por exemplo, mentorandos ou advogados que conhecem o nosso trabalho, vê que realmente a GL é um case de sucesso, assim como você também deve receber muita gente que fala, cara, o que vocês fazem de diferente? Feijão com arroz, meu amigo. Todo dia fazer o que precisa ser feito. Você quer ter sucesso? Você quer ter sucesso financeiro? Atenda bem muitas pessoas. Quanto mais pessoas você atender bem, mais pessoas irão adquirir os seus serviços, os seus produtos. E é muito comum que todo mundo quer uma fórmula mágica. Sabe assim, não, você vai aplicar essa técnica e isso aqui vai te gerar N contratos. Pode ser que tenha alguns movimentos que aceleram, mas nada sobrevive ao tempo, né? O tempo, cara, é o melhor fator multiplicador, né? Você mesmo que trabalha com seguros, você sempre fala, Gui, aqui quando vai fazer, se você deixar isso aqui por X anos, esse valor ele vai ser multiplicado. O tempo multiplica as coisas, cara. Exatamente. Então, é todo dia ali plantar e fazer. Então, assim, você que é um cara que vende um produto, que vender seguro é desafiador, cara. Totalmente. As pessoas não têm ideia do quanto. Isso eu queria ver. Como que é, cara, o trabalho, porque realmente, assim, eu falo que tem 2 tipos de vendedores que todo mundo tinha que ter na sua equipe. É um cara que já vendeu seguro e um cara que já vendeu carro usado. Porque é gente que sabe vender de verdade. Eu adicionaria um corretor de imóveis, sabe assim? É gente que sabe vender mesmo. Como que é, cara, o desafio de vender uma pólice seguro? É um desafio muito grande. As pessoas realmente não têm ideia o tanto que o mercado de seguros é desafiador. Por quê? A gente tem uma cultura no nosso país, vamos falar de números basicamente. Hoje 92% dos japoneses têm seguro. No Brasil apenas 16% dos brasileiros têm seguro. E aí você vai um pouco mais a fundo nessa história, é muito pela parte econômica. As pessoas no nosso país, a grande parte não tem um conhecimento sobre planejamento financeiro, de entender realmente que uma apólice de seguros é uma garantia, seja para o seu futuro, seja para a sua carreira, seja para a sua família, porque a vida ela não avisa quando acontecem os imprevistos. Então, a falta de cultura é um desafio muito grande do brasileiro em relação ao nosso mercado. Mas também, né, por um outro olhar, a falta de cultura também pode ser uma vasta oportunidade da gente quebrar essa falta de cultura e levar informação e realmente ser um oceano azul de oportunidades, que é aquilo que a gente vai falar bastante. Mas como que é o dia a dia, basicamente? Levando essa ideia de plantação, todos os dias, fielmente, eu tenho que falar com várias pessoas sobre a mensagem que eu carrego. É proteger os negócios, as famílias, os filhos, as carreiras, com a ferramenta que eu tenho em mãos. Então, uma ferramenta que ela pode ajudar tanto o empresário, o pai de família, o profissional jovem, o médico, enfim, várias profissões, a se protegerem contra as incertezas que a gente não sabe se vão vir ou não na nossa vida. É uma atividade muito complicada no contexto de você chegar até as pessoas. A partir do momento que você senta com uma pessoa e explica para ela o real sentido de um seguro, a partir daquele momento você tem uma conversão muito alta. Porque a venda de seguro, muitas pessoas acham que ela é emocional, mas na verdade ela não é. É racional. Você simplesmente traz um contexto. Cara, você é um empresário, o quanto custa para essa empresa, uma empresa que tem ideia de longo prazo, a sua falta nesse negócio, a falta do seu sócio nesse negócio. A empresa está preparada se acontecer um problema como esse, para ela se manter no mercado, ou ela quebra a partir do segundo dia que aconteceu isso? E as pessoas não pensam nisso. Então, o grande desafio é até a gente entrar e conversar com essas pessoas. Quando você traz racionalidade, cara, é importante para que o seu negócio continue, né, perene, funcionando, que você proteja as bases mais importantes, que às vezes é você mesmo dentro desse negócio. Porque você criou tudo isso. Então, trazer essa clareza para os empresários é a parte mais importante, ou para os advogados ou pais, dentro de uma venda de seguros. Mas antes disso recomendação, é fazer um trabalho correto no mercado. Uma das coisas que mudou a minha trajetória, e de uns meses para cá, eu vim pensando um pouco na minha história. O que tem feito realmente o meu negócio crescer?
Eu acho que um fator determinante tem sido pensar a longo prazo. Isso é fundamental em todos os relacionamentos que eu construo. A gente é muito imediatista em resultado, em crescimento, em faturamento, em lucro. A gente quer cada vez mais ter essas pontas aí mais avançadas possíveis. Mas a gente tem que pensar talvez no relacionamento a longo prazo. Isso aí muda o jogo de qualquer negócio. Quando você constrói uma base de clientes saudável, que confia em você, que também pensa em relacionamento a longo prazo, que você entrega sempre mais que o combinado. Eles esperam de você um trabalho de seguros, onde você está protegendo a família deles, mas você, no meio daquela trajetória ao longo da vida, procura saber como estão os filhos, visita essa pessoa, toma um café, apresenta novos amigos para ela, abre portas para esse empresário que também está buscando crescer. Sim. Você utiliza do seu meio para poder ajudar as pessoas genuinamente. Tudo passa a dar certo, tudo passa a crescer com maior velocidade. Então, um mercado muito desafiador, mas se a gente realmente coloca, né, uma parte ética, chega algum determinado momento também que as pessoas vão precisar usar o seguro. E ali é um momento de realmente você cumprir tudo aquilo que prometeu na hora da venda. Sim. Ser um cara humano por uma família que está passando por um momento difícil, uma pessoa que descobre uma notícia desagradável de saúde, você fazer parte daquele dia de forma humana e entregar realmente o que aquela pessoa espera, faz todo sentido. Você constrói um relacionamento a longo prazo e os resultados vão ser cada vez maiores, porque a recomendação, o boca a boca, o trabalho básico que a gente citou anteriormente, que realmente é o que muda o jogo dentro do mercado de seguros. Então tem sido muito dessa forma no meu dia a dia. Cara, olha como é que é parecido com a advocacia. É uma venda de conscientização. 90% das vezes eu tenho que contar para os meus possíveis clientes de direitos que eles possuem e nem sabem. E trazendo para a parte da advocacia empresarial, né, que é o ramo que a gente atua preponderantemente, se eu vou vender um serviço consultivo, eu tenho exatamente que fazer o mesmo trabalho que você faz, de conscientizar, de tentar antever riscos, de mostrar quais são os problemas do não agir. Vou pegar um exemplo de um cliente nosso que você atendeu. O cliente me procurou para a gente poder fazer toda uma reorganização da estrutura societária deles. Finalizei toda a parte de estruturação da empresa, elaboração de novas cláusulas do contrato social, ficou ótimo. E aí eu fiz a pergunta para ele, falei, cara, e se você morrer amanhã, como é que faz? Ele falou, nunca pensei nisso. Eu falei, então nós vamos fazer um seguro. Porque talvez seja um ponto que os advogados que estão nos acompanhando não pensam a respeito. Especial aqueles que trabalham com holding, estruturação societária, planejamento sucessório. Não existe proteção adequada se a pessoa não tiver um seguro. Eu acho que começa até antes. Não existe advogado ter um escritório, ter uma equipe e não ter seguro de responsabilidade civil. Esse é o primeiro passo. Exatamente. Nenhum profissional no Brasil tem direito de atuar sem ter um seguro, porque uma hora um erro pode acontecer. E errar é humano, né? A única pessoa perfeita que pisou aqui, nós pregamos numa cruz. Então, dali para cá, todo mundo pode errar. Exato. Então, primeira coisa, vamos se proteger. E segundo, cara, eu estou vendendo um serviço high ticket para o meu cliente, como uma holding, como uma reestruturação societária, como uma consultoria jurídica. E a primeira coisa que eu tenho que preocupar é, e se amanhã der problema para o cliente, cara? Será que ele vai ter como pagar? Talvez é um erro bobo que o advogado não pensa, né? E é uma oportunidade boa de ter você aqui exatamente para isso, porque o cara não pensa que se o cliente dele amanhã morrer, talvez a empresa não permanece. Ele perde o cliente também. Exatamente, exatamente. E até para poder agregar nesse assunto específico, todos os processos, né, sucessórios que a gente acaba entendendo um a um aí dentro do mercado, é muito importante, né? Mas o seguro, ele é um produto auxiliar a tudo aquilo que os advogados fazem, que ajuda a fechar o circuito de proteção dos seus próprios clientes. Uma holding é fundamental, o planejamento sucessório, doação em vida, tudo aquilo que existe de alternativa hoje para os empresários, são fundamentais você ter um seguro acoplado nisso, porque a organização é muito importante.
mas a liquidez quem traz é o seguro. Exato. E o seguro, no contexto aí brasileiro, não entra em inventário, é uma liquidez imediata para a família, não é entendido no Brasil como herança, né? É uma ferramenta blindada através, né, do nosso contexto hoje jurídico, que ajuda muito as famílias a terem um circuito 100% fechado em relação à sucessão. Mas para um advogado, especificamente falando, isso é você poder também levar para o seu cliente um atendimento personalizado completo. Você ter uma ferramenta dentro do seu escritório, um profissional de qualidade que realmente vai te ajudar a completar todo o processo sucessório é fundamental. Por quê? Você tem ali um produto a mais que fecha e qualifica tudo aquilo que você entregou, como também você tem uma oportunidade através desse mercado de seguros de rentabilizar. O seu cliente precisa disso. Tem que deixar isso muito claro. Você faz até certa parte daquilo que ele precisa, mas ainda tem um pedaço que você às vezes não tem dentro do seu escritório que poderia realmente deixar o seu cliente dentro da sua estrutura, com tudo aquilo que ele precisa sendo atendido por você, de um trabalho que pode também gerar um valor financeiro para a advocacia, né, para o escritório em si, também muito relevante. Sim. Então, o seguro hoje, nesse caso específico do cliente, foi fundamental porque a forma mais fácil da empresa ter liquidez foi com essa apólice. Vamos trazer para um cenário prático. 2 sócios, uma empresa de 10 milhões, um dos 2 sócios vem a faltar. Às vezes a empresa não tem caixa para suportar aquele problema. Um seguro de vida hoje, com a empresa como beneficiária, ela pode trazer uma liquidez alta em uma ausência e a partir dessa liquidez a empresa ter respiro no mercado. Seja contratar um outro profissional, um CFO, um CEO, dependendo ali da demanda da empresa, mas a empresa precisa de caixa, porque o CPF, infelizmente, ele morre, mas a empresa continua. E quantas empresas hoje estão sendo criadas para durarem gerações, décadas, né? Então o seguro hoje ele é fundamental para trazer liquidez em um momento tão perturbador como esse. Imagina você faz a sucessão ali de um sócio que era, por exemplo, o CEO daquela empresa, era quem estava à frente. O cara morre, meu amigo, a operação ela vai ser impactada. A família precisa receber, né? É direito da família receber as cotas daquele sócio. A empresa ela vai passar por um chacoalhão ali de alguns meses que, se ela não tem uma injeção de capital no caixa, a chance dela quebrar é muito grande. Eu já vi muito negócio sólido quebrar com falecimento de sócio, cara. Exatamente, porque nem sempre é a falta física que mais impacta. Muitas das vezes é a falta intelectual do negócio. Você vê empresas aí de 2 sócios ou 3 que seja, e um dos sócios ele tem um poder muito grande comercial dentro do negócio. Como que fica aquela empresa sem realmente ali o comercial principal do negócio? Essa empresa precisa de uma substituição à altura, ou então até mesmo, né, uma reestruturação total do negócio, mas nesse momento é o caixa que vai fazer essa empresa passar por esse momento com tranquilidade. E se as pessoas soubessem, os empresários, que o seguro de vida ele é tão barato no contexto Isso que eu ia falar, cara, de empresa. O custo-benefício ele, assim, é absurdo. Olha que interessante. Uma apólice feita recentemente, uma apólice temporária, ela gerou um custo para um empresário em torno ali de uns 45 anos de idade, de mais ou menos em torno de R$ 1.300 mensal. Para proteger, vamos considerar R$2 milhões, um pouco mais do que isso. Isso custa menos que o funcionário que menor tem um salário dentro do negócio. Nem estagiário. E aí a gente está falando de o futuro de uma operação gigantesca de uma empresa, todo o cenário de continuidade, tanto da família como do negócio, através de uma apólice que custa menos que o estagiário. Como não ter um produto desse? Esse é um produto barato que realmente justifica, né, todas as ações aí de crescimento da empresa. E um paralelo a isso, por mais que a gente vê muita empresa sem esse tipo de produto, o mercado também está mudando. Algumas pessoas têm se atentado, principalmente vocês da GL que têm esse braço, né, de cuidar dos clientes de forma 360 graus, com cuidado, né, e levar soluções cada vez mais abrangentes e mais qualificadas. Os empresários têm procurado isso. A pandemia mudou muito o contexto do nosso país. Descobriu que morre, né? Descobriu que morre, que é a única certeza que a gente tem na vida. E que, principalmente,
algumas empresas quebraram por um simples detalhe e falta de informação. Um seguro naquele momento tinha sustentado várias histórias, né? Então, o mercado tem movimentado. E quem, né, tem um produto desse dentro do escritório ou dentro da própria empresa sendo ativado aí, sai na frente do mercado. Não, sem dúvida. Eu atendo muitos médicos também. A gente tem um braço, dentro da nossa consultoria, a gente tem um braço de muitas clínicas, dentistas, médicos, cirurgiões plásticos. E todas as vezes que chega pra gente, a primeira coisa que pergunta é: você tem seguro? E, cara, o mercado hoje, ele é um mercado um tanto quanto complicado para esses profissionais. Eu tenho alguns cirurgiões plásticos, são referência no Brasil inteiro, que são clientes nossos, que às vezes eles operam ali pessoas de muita influência. E aí você está fazendo um procedimento cirúrgico, tem vários fatores que talvez ele não vá controlar. E aí, meu amigo, qualquer coisinha gera indenizações gigantescas, né? Então, por exemplo, um profissional da área da saúde, cara, qualquer um que trabalha com qualquer procedimento de risco, Exatamente. cara, não tem como você não ter um travesseiro, sabe? Vou pegar um exemplo de um cliente nosso, cara, um cirurgião. Ele teve um problema, né? O paciente dele passou por um problema na fase de cicatrização, no pós-cirúrgico. A pessoa já tinha algum problema de saúde, ela fumava. Sim. E aí, na hora de cicatrizar, não ficou legal. Sabe? Eu não vou entrar nas questões técnicas, mas não ficou legal. Sim. E aí houve um ajuizamento de uma ação indenizatória contra eles, né? Contra ele, contra a pessoa jurídica, pedindo ali o que a gente chama de dano estético, né? Ou seja, aquela feiura permanente, né? E aí, quando ajuizaram a ação, a primeira coisa que eu perguntei para ele foi: cara, como é que tá a sua apólice? Ele falou: doutor, tá em dia. Pronto. Dali para frente, eu ia negociar com o paciente dele sabendo quanto que eu tinha na mão. Sabe, assim, outra conversa. O paciente veio conversar com a gente, eu entrei em contato com o corretor, o cara foi igual você, super gentil, super acessível, entendeu o momento. Falou: doutor Guilherme, pode falar com o seu cliente para ele ficar tranquilo, que aqui vai dar cobertura assim, 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 a gente tem essas questões, pede estes documentos, por favor. O advogado do paciente me mandou, cara, passei para ele, ele falou: olha, tem esse valor aprovado, é assim, pagamento deve ser da forma. Resolveu. Fizemos um acordo, cara, não precisou de ter processo, meu cliente é um cara famoso, então, assim, imagina uma ação judicial contra o cara, o impacto que isso poderia gerar. Pesa muito. Pesa demais, então é uma prevenção do próprio profissional, né, cara, de ter um seguro. Exatamente. E aí você traz para um lado racional. O médico passa ali 6 anos, até antes um pouco, cursinho preparatório, entra na medicina, fica 6 anos estudando, a especialização, residência. Vamos falar aí de 10 anos de trajetória até ele realmente começar a ter um retorno muito forte dentro da área, né? Não justifica você ficar 10 anos fazendo uma atividade para um problema determinar os próximos 20 anos da sua vida. Por quê? Às vezes o médico ele nem erra. Às vezes o problema em si de pessoas mal intencionadas no mercado, que existem várias, com uma ação para se defender, ele vai ter um problema, uma dor de cabeça. Sim. E aí, como você coloca o seu patrimônio em risco através disso? Uma apólice de seguros nesse contexto que você falou traz tranquilidade. E a gente não está falando aqui de produto especificamente, são de coisas fundamentais. Proteção da carreira, a paz para poder dormir tranquilo. Você está executando o melhor pelas pessoas, mas se alguma coisa fugir daquilo que não era esperado, você se programou, foi inteligente lá atrás, se resguardou. E muitas das vezes a gente não protege só hoje, protege o futuro. Se fosse uma história diferente, onde ele não tivesse um seguro da responsabilidade civil especificamente falando, e ele perdesse um processo, alguma coisa nesse quesito, talvez os próximos 5, 7 anos poderiam ser totalmente impactados com as dívidas relacionadas a esse processo que ele teria que arcar. Então, provavelmente, esse seguro dele custou 0,5% a 1% a 2% daquilo que ele tinha de despesa, não é nem da renda. Cara, então, as pessoas precisam entender isso. Se eu não me engano, foi uma apólice, sei lá, de 7 ou 8 mil que ele pagou ano, e a gente fez um acordo de 100 e poucos mil reais extrajudicial. Não precisou nem ter o processo.
Exatamente. Abriu-se a sindicância, juntou a documentação, sabe, tudo certinho, seguradora aprovou com poucos dias, fizemos um acordo, matamos qualquer discussão, trouxe uma cláusula de sigilo ali, tá resolvido. Ninguém nunca vai saber que aquela paciente teve problema com aquele médico, tá resolvido, cara. Olha que coisa assim, o cara pode operar no dia seguinte, tranquilo, cara, eu tenho seguro, se for para o judiciário, inclusive a apólice cobrir os custos de advocacia, que tem muito seguro que tem isso, né? A apólice tem um custo ali, e o empresário não sabe desse valor, não né? sabe, tem, e não só isso, como várias outras situações que podem ocorrer nessa trajetória aí, né, de uma reclamação, você está coberto e ele realmente faz muita diferença. Mas trazendo para um contexto de vida, ô Guilherme, para pensar, cada vez mais que a gente avança na carreira, ou dentro dos nossos negócios, ou na forma patrimonial, cada vez mais se faz necessidade de a gente ter uma apólice. Porque para pensar, uma apólice ela costuma proteger 3 partes da nossa vida: o passado, o presente e o futuro. Onde que ela protege no passado? Tudo aquilo que você construiu até aqui. Você juntou um patrimônio de 1, 2, 3 milhões, que seja, ou até menos que isso, 100 mil reais. Você não expor todos esses anos de construção com um imprevisto no meio do caminho, que seja uma reclamação, que seja um problema de saúde, se fosse na área de vida, você está protegendo o passado de tudo que foi feito até aqui. E tem muita gente que coloca valores dentro do trabalho diário, que foi muito sofrido para chegar onde chegou. É importante proteger o passado. O presente é justamente para a gente não ser pego de surpresa por uma notícia de uma reclamação dessa ou de um problema de saúde e aquilo desestruturar o financeiro naquele momento, seja por um médico que teve um problema como esse de uma reclamação ou por ele talvez quebrar um braço e se afastar do trabalho e perder a renda por 2 meses. Então a apólice ela protege o presente e o futuro é através daquilo que a gente está blindando de problemas que, se vier, a gente está com seguro ativo, o futuro está protegido. Ou seja, se acontecer uma reclamação e eu realmente errei e foi entendida ali por um juiz, né, que foi um erro, cara, a apólice ela vai justamente proteger o meu futuro por completo. Eu não vou ter um problema financeiro porque a apólice foi a substituição. Isso é transferência de risco. Isso é racional, é inteligência financeira. É você trabalhar com todas as ferramentas possíveis para que ao longo dos seus 20, 15 anos de trajetória profissional, você não venha andar 3, 4 passos para trás por uma negligência sua de um produto que existia e te protegia. Então isso é fundamental. E recentemente eu montei até uma estratégia para um cliente, e ele vai até te chamar em breve, porque como a gente teve uma alteração na legislação, né, e hoje a gente tem uma parte de tributação de lucros e dividendos, né, acima ali daquele valor de 50 mil reais mensais, tem um cliente nosso que não tem como ele fugir, ele vai pagar imposto. E eu falei, cara, por que você não faz um seguro? Coloca a empresa para poder pagar esse seguro. Coloque, sei lá, sua esposa, seus filhos como beneficiário. Daqui a um tempo você vai receber esse seguro. É uma forma de você resgatar este valor sem pagamento de imposto, mais adiante, mas com realmente uma proteção de outras coisas. Aí ele falou comigo assim, empresário bom, hein? Falou comigo assim, Laje, eu nunca pensei nisso. Eu acho que despertou no cara um mundo, e talvez isso é algo que a gente precisa despertar nos advogados. Você hoje criar para o seu cliente mecanismos de solução que não envolvem o judiciário, isso é essencial. O futuro da advocacia preventiva não está na parte de levar ao judiciário nada. A ideia é quanto mais você puder evitar, você está dentro de fatores que você controla, melhor. Cara, não adianta nada eu trazer para o meu cliente uma série de soluções fantásticas, mas que com um evento que eu não controlo, morte, eu perder todo o planejamento que eu já fiz para ele. É muito comum, às vezes, Pedrão, um cara falar comigo assim, monta um planejamento de holding, o cara fala comigo, doutor, mas e se fulano morrer no meio do caminho? Falei, para isso que existe seguro. Por quê? Porque, meu amigo, não existe planejamento de sucessório, o que for 100% blindado.
Cara, você está fazendo um planejamento desse, imagina, um cliente vai lá e te paga 100 mil reais, 200 mil reais num planejamento de uma hold. O que é para esse cara pagar uma pólice, sei lá, de 5, 10 mil reais? Nada. E é exatamente essas brechas, né, essas dores que a gente encontra no mercado que faz realmente a gente vender bastante. Falo por mim mesmo. Sempre que eu encontro uma empresa, um cliente, pessoa física, que ele está numa fase de estruturação ali, parte sucessória ou holding, eu sempre encontro essa lacuna em aberto. O cara está gastando ali um valor importante para construir todo esse contexto sucessório, mas naquele momento, até a conclusão, ele está simplesmente descoberto. E aí não tem nada que foi oferecido para ele que realmente justifique. E eu acho que isso, na verdade, é até um risco muito grande, porque, considerando a história das pessoas, a gente também tem que pensar muito no lado humano, das famílias. Cara, eu estou fazendo uma estrutura que vai deixar toda a sucessão interessante, organizada, sem conflito, sem nada. Por que eu vou expor aquela família a um risco de ter um problema no meio do caminho? Às vezes é o filho que falta depois de tudo concluído, ou o próprio dono, né, de tudo ali, o pai, e não tem ali uma solução que cercou a própria operação que eu ajudei ele a fazer. Não justifica. É uma exposição ao risco que antes era um risco muito maior. Você já está ajudando esse profissional, essa família a resolver isso, mas é uma exposição ao risco desnecessária. É você colocar uma apólice para justificar o seu trabalho de qualidade. Você faz a melhor estruturação possível para o seu cliente. Realmente um trabalho de qualidade. E um problema desse joga tudo por água abaixo. Derruba tudo. Agora, o grande diferencial é quando você faz isso com extrema qualidade, ainda você fecha as outras portas que poderiam destruir tudo. Isso é realmente o profissional de valor que eu vejo hoje em dia. Aquele que cerca todos os problemas, não só na parte de seguros, mas o que pensa em tudo aquilo que o cliente precisa. É geração de valor, é credibilidade, é construção a longo prazo de relacionamento com aquela família, com aquela história. Na verdade, eu nem vejo como a família em si, é a história que foi construída. Toda empresa tem uma história, a sua empresa tem uma história. Sim. Que tem que ser valorizada. E proteger isso é o nosso papel, seja como advogado, seja como corretor. Quais as ferramentas que eu posso utilizar para mudar a história daquelas pessoas de forma positiva? Mesmo não tendo um imprevisto, eu gerar valor para aquelas pessoas. Eu acho que os profissionais que têm dado atenção a esses detalhes realmente vão ter muito sucesso ao longo dos anos e vão mudar o mercado. Ainda mais esse mercado nosso pós-pandemia, que ele é um mercado que cada vez mais exige um diferencial, né? Onde todo mundo oferece tudo. Quem é bom de verdade, talvez tenha as skills mais simples que sempre fizeram diferença, né? Que é o cuidado, a atenção, a efetiva preocupação com o cliente. Por que, cara, que a gente pega, por exemplo, né, e você passa por isso, por que a gente tem tanta indicação de cliente? Porque se você não está recebendo boas indicações dos seus clientes, alguma coisa de errado tem. Aí você pega, por exemplo, o mercado, né, de seguro. Cara, quantos clientes que você atende que vem de indicação, e vocês fazem isso muito bem, vocês têm um funil de indicação ativa que é muito bem realizado, mas quantos clientes às vezes te indicam, você nem lembrava mais que o cara existia, você deu o cara 4 anos atrás. E o cara vem e fala, Pedro, quem te indicou foi o fulano, o cara foi muito bem atendido. Aí você fala, não, é verdade, cara, 4 anos atrás, esse cara... Preocupação genuína. Isso aqui é a parte que eu mais interesso na conversa, ela é realmente fundamental. A parte de indicação, isso muda o jogo de uma empresa. E as pessoas deveriam realmente investir tempo, dinheiro e energia nisso. Toda semana, hoje eu posso falar isso dentro do meu negócio, no início não era assim. No início realmente é desbravar o mundo, é tomar muito não. Até hoje a gente toma um pouco de não por falta da consciência das pessoas, mas mudou bastante. Mas toda recomendação que eu recebo toda semana é pelo menos umas 3, 4 recomendações de pessoas que estão prontas para comprar. Eu reforço ainda mais internamente o sentimento de que eu estou fazendo tudo certo. Por quê? A recomendação, ela vem através de um trabalho que você faz diário com as pessoas. Como assim, Pedro? Você vendeu para uma pessoa há 4 anos atrás.
Será mesmo que a sua comunicação com ela tem que ser 3 vezes ao longo de 3 anos, 2 anos? Um grande diferencial do meu negócio hoje que me gera recomendação constante é fazer parte da vida dos meus clientes. Todo cliente que eu fecho, a vida dele, a empresa, não interessa qual seguro foi feito, eu sigo ele nas redes sociais, ele me segue. Eu faço parte da vida dele, eu ligo para ele. Tô passando próximo à empresa dele, eu vou lá tomar um café com ele. Eu do nada eu ligo para os meus clientes, Guilherme, isso é muito constante. Do nada, assim, estrategicamente, Sim, isso é uma coisa que eu faço muito. Para ele é do nada. E aí, tudo bem? Como é que você tá? Tô perto aqui da sua empresa, você tem uns minutinhos aí? O cara acha, às vezes, até que eu vou lá vender alguma coisa. Eu falo, não, cara, vim cá trazer um livro pro seu filho. Tô vendo aí que você tá postando demais que ele tá estudando. Isso aqui eu acho que tem tudo a ver com ele, um livro, um pai rico, pai pobre. Para um menino novo que está ali começando a entender um pouco do contexto de vida. A gente tem que fazer isso, investir em relacionamento. Porque o faturamento futuro, que você tanto sonha de crescimento exponencial, é o relacionamento que você constrói hoje. Gera fruto no futuro. Então, investir realmente em relacionamento, viver a vida do seu cliente, fazer ali, talvez, eu fiz ano passado um evento para os meus clientes, vou fazer esse ano de novo, para gerar valor para eles, sem ali algum interesse comercial propriamente ali de primeiro momento, é você realmente começar a gerar valor para as pessoas. Então, dentro do meu negócio, é realmente estar o mais próximo possível de todos eles. É um aniversário de um casamento, é um aniversário dessa pessoa, não é mandar um textinho pronto que a gente está cansado de receber, é uma ligação, é um cara que descobre dentro do meu próprio negócio que vai ser pai, é eu mandar para ele no correio um presente para o filho, uma roupinha do nada. E o cara realmente falar, pô, o cara lembrou de mim, eu vi que eu virou pai, vai ser um menino, chegou aqui um presente, isso constrói relacionamento futuro. E às vezes, você vai demorar um pouco mais para atingir o sucesso, fazendo do jeito simples, certo, que precisa ser feito. Mas se você construir cada venda de cliente, um relacionamento de longo prazo, vai chegar um determinado momento que o sucesso ele é inquestionável, não tem como não dar certo. Então, é o que eu acredito dentro do meu negócio hoje. Construir com cada cliente que confia em mim, porque ali eu não estou vendendo uma apólice, né? Eu falo muito com a minha esposa, a gente está protegendo uma história. É muito sério o meu trabalho, não é brincadeira. Só eu sei quando eu já precisei pagar, né, algum sinistro, como realmente o meu trabalho é fundamental na vida das pessoas. E eu preciso ser um amigo dessa pessoa. Ela precisa confiar em mim. Então, investir em pós-venda e em relacionamento faz com que as recomendações geralmente cheguem ao nosso telefone sem esforço, né, naquele determinado momento. Então, contribuindo com essa parte, eu acho que vem muito antes daquele contato que a gente recebe uma mensagem com 3, 4 amigos ali querendo nosso trabalho. É no dia a dia. Sim. E a experiência que a gente fornece para os nossos clientes. Eu toda vez que eu converso com você, assim, dessa parte de venda, eu realmente vejo o tanto que a gente precisa evoluir. Porque vocês são treinados para vender em altíssimo nível. E não é uma venda mecânica, não. É venda de realmente, assim, de essência. Fazem de forma intencional aquilo que todo mundo deveria fazer. Vocês criam um relacionamento efetivo com o cliente. O Caio Carneiro fala que na fase de negociação você tem dois direcionamentos. O primeiro deles é conseguir o que você quer. E o segundo é manter o relacionamento com o cliente. O segundo é prioridade. Prioridade. Né? Então vocês fazem isso muito bem, cara. Exatamente. Eu recebi uma pergunta no meu Instagram, numa caixinha, de uma pessoa que falou assim: como eu consigo mostrar para a pessoa a importância do seguro de vida? E eu falei, isso é muito importante, mas antes disso, você precisa primeiro entender o que importa para essa pessoa. Indo nessa linha que você falou, você ouvir as pessoas genuinamente, os interesses dela, o que realmente importa, para você levar aquilo que você tem como solução, que é a parte menos importante ali da negociação ou de uma conversa, é o produto ali especificamente que você vende. O mais importante é entender as dores, os anseios, os desejos. Você, como advogado, Guilherme, você representa uma parte muito importante dentro da vida de uma pessoa. Sim.
O futuro de um negócio depende muito daquilo que você faz para ela. Então, você, como outros advogados, eu tenho certeza que você vive isso e sabe disso muito bem, você representa muito na vida de uma empresa. Mas antes da empresa, na vida de uma família, que tem sonhos, objetivos. Então, o seu trabalho é fundamental para a sociedade. E quando você entende isso de forma clara, o meu trabalho é importante para a sociedade. Eu preciso alcançar o máximo de pessoas possíveis para eu poder mudar a vida delas através daquilo que eu faço. Isso é realmente trabalhar com propósito. Ter um propósito na frente de tudo aquilo que você faz como atividade diária, porque o resto é processo. Existe um processo na sua empresa, eu sei que tem processo muito bem definido, que a gente tem que seguir. Mas se a gente segue com propósito antes, o processo ele encaixa normalmente. Exato. E tudo flui muito bem. Então, as pessoas precisam entender que o relacionamento com os clientes, os advogados, ele precisa partir de um conceito de eu sou importante na vida daquela pessoa e eu preciso estar presente fazendo o máximo que eu puder. Isso tem mudado muito o meu negócio, cara. Talvez as pessoas, muitos corretores me mandam mensagem, né? O que você faz de diferente? Eu falo, cara, eu cuido da pessoa ao meu lado, como se fosse a minha família. E esse sentimento faz as coisas, né, realmente prosperarem. Eu sinto isso, diariamente. No final do dia é sempre sobre pessoas, né? É sempre sobre pessoas. E quem não gosta de pessoas tá no meio errado. Exatamente. Tem que gostar. Meu irmão, eu queria te agradecer, cara, pela aula realmente de venda, aula de estratégia comercial, uma aula de planejamento. Acho que todo empresário, todo advogado que nos acompanha vai aproveitar muito o seu conteúdo aqui hoje, porque realmente, para mim, é um episódio que ele muda a percepção. Não existe nós falarmos de negócios bem-sucedidos sem planejamento e sem proteção, cara. Isso é uma provocação base. Você, advogado que está me ouvindo aqui, você é empresário, se você tem seguro para o seu carro, mas você não tem um seguro de vida, não tem um seguro na sua empresa, cara, vale a reflexão sobre tudo que o Pedro falou aqui hoje. A gente tem que refletir um pouco mais, né? Negócios são feitos para durar, mas para ele durar eu tenho que cumprir alguns requisitos. Irmão, queria te agradecer, queria que você deixasse também as redes sociais para quem quiser acompanhar mais o seu trabalho, conhecer mais também a sua empresa, te achar fácil aí no Instagram, onde que procura? Pedro AL Seguros é o meu Instagram e eu que agradeço pela oportunidade. Foi um tempo aqui valioso para poder passar tudo aquilo que a gente vive diariamente e agradecer pela oportunidade de ter a minha mensagem através do seu canal, né, de tudo aquilo que você prega todos os dias para poder ajudar as pessoas naquilo que elas precisarem. É uma honra muito grande, irmão. Muito obrigado. Imagina, irmão, prazer te receber. Você que me acompanha, segue o Pedro, eu vou deixar aqui na descrição o Instagram dele para você poder acompanhar e fica a minha recomendação. O Pedro é um parceiro ativo da GL, é um membro do nosso Mastermind, é um cara que eu indico para os meus alunos e para os meus clientes. Estou te indicando porque eu sei da seriedade do trabalho dele. Fica com Deus, até o próximo episódio, tamo junto.